Oi, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tô muito feliz porque hoje eu trouxe pra vocês, ó, a receitinha da rena. Sim, a rena que tanta gente me pediu. Porém, um aviso. Aqui vocês vão aprender o passo a passo. A montagem eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão ia ficar muito longo e cansativo para vocês. E aí, aproveito então para dizer que tem um vídeo da guirlanda, um vídeo da rena e um que será a montagem final. Então, já separe aí o seu material e faça essa lindezinha aqui de rena, porque já já os outros vídeos estarão aqui no ar. Boa aula, gente! Divirtam-se! Tchau, tchau! Agora, nós vamos começar a fazer a nossa foforinha aqui de rena. Separem aí, né? Os fios principais são esses, tem também o off-white, o vermelho, porém, esses dois aqui são os principais. Bom, gente... E agora, vamos fazer aqui, ó, o bracinho, tá? Vamos começar com essa cor marrom aqui. E aí, um anel mágico, e dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito os 6, fecha o anel, junta bem bonitinho, vem no primeiro ponto, e aqui nós vamos fazer nesse segundo giro, 6 aumentos. Vocês já estão acostumados com muitas receitas assim, né? Então, ó, é só vir aqui. Segundo giro, 6 aumentos. Gente, desculpa, eu não coloquei o marcador, né? Ó, mas coloquem aí. Ó, fiz aqui os 6 aumentos, tá bom? Aí tem um total de 12 pontos. Agora, na próxima carreira, carreira de número 3... eu vou fazer um ponto baixo e depois um aumento. Então, vamos lá. Por 6 vezes, tá? Essa repetição. Um ponto baixo, um aumento. Depois, um ponto baixo e um aumento. E aí, quando chegar lá no final, a gente vai ter um total de 18 pontos nessa carreira aqui de número 3, tá bom? Ponto baixo. Muita gente já sabe, né? Então, mas eu sei que tem gente nova que ainda não tá acostumada a essas sequências, né? De pontos. Então, chegamos aqui ao total de 18 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento. Ó, 1, 2 sozinhos e o aumento. 1, 2 sozinhos e o aumento. 1, 2 sozinhos e o aumento. 1, 2 e o aumento. Ó, falta só mais um. 1, 2 e o aumento. Cheguei aqui no final da carreira, tem um total de 24 pontos. Aí, é legal que você sempre confira aí, tá, pessoal? Confiram o total de pontos de vocês. Feito esses 24 pontos, vou pegar só um pouquinho de fio aqui do meu novelo. Agora, a gente vai trabalhar pegando nas alcinhas aqui de trás, ó. Então, a gente já vai vir no próximo ponto, vai fazer um ponto baixo. E vamos seguir, ó, fazendo pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás. Então, vamos ter lá no final um total de 24. Porém, agora a gente tá subindo aqui, ó, pegando na alcinha de trás. Subindo já para fazer o bracinho, né? Ou patinha, como vocês quiserem chamar. Ó. Aí, aqui é fácil, ó, gente. A gente chega a ver, sabe onde a gente parou. Mas eu te aconselho a usar aí o marcador. É que acabou que eu comecei aqui a gravar sem ele. Bom, terminei essa carreira aqui com 24 pontos. Ó, se vocês repararem, agora a gente já tá subindo aqui. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras, tá? A gente fez a carreira 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai fazer a carreira 6, 7 e 8, somente com 24 pontos baixos. Então, eu vou adiantar aqui o vídeo,
Vou fazer as 3 carreiras e volto e mostro pra vocês a sequência aqui da receita, tá? Então, 3 giros aí com 24 pontos. Estou fazendo o primeiro e vou fazer mais 2. Gente, terminado aqui, ó, fiz 3 carreiras, ó, com 24 pontos. Agora, a gente vai cortar aqui. Não precisa deixar fio não, tá? A gente já vai cortar aqui. E vamos fazer um acabamento, tá? Ó. Aí, você pode pegar a sua agulha de tapeçaria. Ó, vou pegar uma aqui. A gente também pode fazer isso com a própria agulha de crochê, tá? Ó, eu ensino isso em todos os meus vídeos. Tá aqui o último ponto, vou pular esse aqui, que é o próximo. Vou vir no seguinte, pegando assim na alcinha, ó. Daí, passo e trago aqui pra frente. Agora, eu vou vir lá naquele último que a gente teceu e vou inserir a agulha no meio dele, ó. Porém, trazendo aqui pra frente, ó, não levando lá pra trás, não. Ó, trago o fio aqui pra frente e puxo, ó, gente. E acerto essa correntinha. Aí, se vocês repararem, lá embaixo tá o que a gente pulou. Aí, o fio tá aqui na frente, certo? Agora, eu vou vir com a própria agulha de crochê. Vou inserir a agulha por debaixo das alcinhas daquele ponto que a gente pulou. Ele tá aqui, ó. Ponto pulado. Tá? Ó. E aí, eu vou levar esse fio lá pra trás. Ó. Aí, eu dou uma leve puxadinha. Aí, olha o que acontece. A gente faz uma finalização e fica aqui, ó, correntinhas, 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 ó. E um degrauzinho menor, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar aqui com a outra cor. Peguem aí, deixem o marronzinho de lado. E agora, a gente vai trabalhar com a cor do corpinho aqui. E aí, gente, tem as opções de você fazer essa troca de cor aqui que eu vou fazer. Você pode fazer também a simples. Eu gosto muito de fazer dessa maneira, tá? Então, vou ensinar pra vocês que a gente vai vir aqui, ó, pegar na alcinha de trás, vamos deixar um pedacinho de fio e vamos inserir aqui o fio. E já vamos vir no próximo ponto, na alcinha de trás também, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos seguir assim, ó, alcinha de trás do ponto, baixíssimo. Alcinha de trás do ponto, baixíssimo. E aí, você vai tecer quase toda a volta. Por que quase toda a volta? Porque quando chegar lá no final, a gente vai fazer um acabamento bonito aqui. Ah, e dica, não aperte o ponto baixíssimo, senão depois vai ser difícil trabalhar nele, tá? Ó, tô seguindo aqui. Vocês estão vendo que eu tô com a agulha bem frouxinha, ó. Não é larga não, tá? É bem... Não estou apertando o ponto. E tô seguindo aqui em pontos baixíssimos. Bom, tô chegando aqui, ó. Olhem aqui, gente, faltou fazer esse último aqui, ó, tá? Aqui foi onde eu entrei com o fio, vocês estão vendo, ó? O fio tá aqui, ó. E aqui é o último ponto. Deixo esse fio do novelo de lado, pego aquele que eu deixei a mais e vou fazer um ponto baixíssimo usando esse restinho aqui lá do início, ó. Fazer um baixíssimo aqui com ele. E vou soltar ele aqui, ó. Soltei ele. Agora, eu vou vir aqui, ó, embaixo da alcinha desse primeiro baixíssimo que a gente fez. E vou passar com ele por aqui, ó. Passei com ele, volto aqui no meio, ó. E, ó, olha como fica bem direitinho o acabamento. Aí, pra você não ter problema, o seu fio não ficar soltando, ó, você pode amarrar esses dois aqui, ó. O que sobrou lá do marronzinho com esse begezinho. Até para que esse ponto, quando você for trabalhar em cima dele, ele não fique frouxo. Aí, você conta aí, você precisa ter os 24 pontos, tá? Agora, nós vamos voltar a usar aquele que a gente deixou de lado. E vamos subir aqui uma correntinha, tá? Ó. Ó, deixa eu voltar aqui. A gente vai pegar também na alcinha de trás, laçar o fio, subir e fazer uma correntinha. E vamos seguir aqui, ó.
em pontos baixos agora, não baixíssimos, fazendo pontos aqui pegando na alcinha de trás, ó. E assim a gente vai fazer por todo o giro. Ó, gente, fiz todo o giro, aí eu deixei essa parte final aqui para lembrar vocês o seguinte, aqui é onde a gente subiu uma correntinha e seguimos em pontos baixos, certo? E aí aqui, se vocês contarem, vocês vão ter um total de 23 pontos e não 24. Então, você vai vir nesse mesmo local aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Aí, agora, a gente vai começar a próxima carreira. Nós vamos começar agora a diminuir. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, vou deixar aqui de ladinho e vou pegar um marcador. Porque quando a gente trabalha com diminuições, é bem importante você usar o marcadorzinho e não se perder, tá? Então, já fiz o primeiro ponto aqui. E vou fazer mais 9. Por quê? Nessa carreira, a gente vai começar a diminuir para dar forma aqui ao bracinho. A gente vai fazer 10 pontos e uma diminuição por 2 vezes, tá? E aí, comecei aqui fazendo o primeiro. Então, vou fazer segundo, terceiro, quarto, quinto. E agora, a gente tá pegando nas 2 alcinhas do ponto. Sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Fiz os 10, dou uma paradinha e conto, porque às vezes a gente esquece esse que a gente marcou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Aí, agora, vou vir aqui, pegar a alcinha desse com a alcinha desse, fazer uma diminuição. E vou repetir 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, e venho aqui e faço minha última diminuição. Fiz a primeira e agora fiz a outra. E aí, gente, vocês vão notar que agora a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos fazer uma carreira com diminuição, depois uma carreira em pontos baixos, depois outra diminuição, uma só em pontos baixos. Porque assim a gente vai dando forma gradativamente aqui, tá? Então, se a gente tinha 24 pontos e nessa carreira eu fiz 2 diminuições, agora a gente tem que ter um total de 22, tá? E aí, essa é a carreira 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque aqui eu contei com essa carreira de pontos baixíssimos como carreira, tá bom? E aí, vamos agora, então, fazer uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer 22 pontos baixos. Então, vou fazer 1, 2, daí vou marcar o meu trabalho aqui, o primeiro ponto, né? E vou seguir fazendo pontos baixos por toda ela, somente ponto baixo. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Agora, vou fazer mais uma carreira de diminuições. Se na primeira eu fiz 10 em uma diminuição, depois mais 10 em uma diminuição, agora nós vamos fazer a sequência de 9 pontos baixos e depois uma diminuição. Então, vou fazer o primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, deixa eu marcar meu primeiro ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora, vou fazer uma diminuição. E de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9. E mais uma diminuição aqui. Então, se antes a gente tinha 22 pontos fazendo essa diminuição, essas duas, agora a gente vai ter um total de 20 pontos. O que que a gente vai fazer? Uma carreira com 20 pontos. E aí, é assim que a gente vai fazendo o trabalho, tá? Aqui a gente tá com 9, né? Fizemos 9 e uma diminuição. Gente, dei uma paradinha aqui, que acabei notando aqui, ó. O corpinho, normalmente, da rena, eu faço com a agulha 2,5 e essa eu tô fazendo com a 3, tá? E aí, vou mostrar pra vocês o trabalho já adiantado, ó, fica uma diferençazinha. Então, procura fazer o corpinho com a 2,5 e não com a 3, tá? Que ele fica mais delicado. Mas, já que eu tô tecendo aqui com a 3, eu vou finalizar com a 3, tá? Bom, gente, pro vídeo não ficar muito longo, o que que nós fizemos aqui, tá? Nós fizemos essa finalização, a troca de cor, como vocês viram, depois fizemos 10 pontos baixos e uma diminuição, e fizemos uma carreira somente em pontos baixos. Depois fizemos 9 pontos baixos e uma diminuição, e depois somente uma carreira de pontos baixos. Lembrando que essa repetição aqui das diminuições será sempre 2 vezes, né? No caso, 9 e uma diminuição por 2 vezes. 8 e uma diminuição por 2 vezes. 7 e uma diminuição por 2 vezes. Então, para o vídeo não ficar muito Então, para o vídeo não ficar muito grande, né? Demorado, sigam essa sequência até chegar ao total de 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por 2 vezes. Então, a gente parou em 9, e aí agora a gente vai fazer 8, uma diminuição, depois uma carreira sozinha, tá? Por que que toda vez que eu faço uma carreira de diminuição, eu faço uma carreira somente de pontos baixos? Para ir dando a forma gradativamente, olha aqui, ó. Tá? Só lembrando que aqui eu fiz com agulha de crochê 2,5. Então, para fazer o corpinho, escolha aí o que você prefere, tá? Se você quer fazer com 2,5 ou se você quer fazer com 3, tá bom? Eu gosto de 2,5 porque eu acho que fica delicadinho. Bom, gente, cheguei aqui, ó, até aproximei mais o vídeo para vocês verem. Cheguei aqui no final com 4 pontos baixos e uma diminuição. E nesse último aqui, nós vamos fazer mais 2 giros ao invés de 1, tá? Nos demais aqui, a gente seguiu fazendo carreira de diminuições, depois uma em pontos baixos, depois diminuição e uma em ponto baixo. Essa aqui a gente fez 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Terminamos aqui com um total de 10 pontos. E agora a gente vai fazer 2 carreiras com 10 pontos. Porém, antes, peguem aí o enchimento. Porém, a gente não vai colocar muito enchimento. A patinha, ela tem que ficar, no caso o bracinho, né? Ela tem que ficar até mais ou menos aqui, ó. E aí, eu não coloquei antes, mas vocês também podem ir colocando antes. Por que que eu não coloquei antes? Porque é só um pouco que eu vou colocar. Eu sempre digo que para fazer um amigurumi bonito, com bom acabamento, a gente tem que ir colocando aos pouquinhos a fibra. Mas como essa, eu não vou usar tanta fibra, vocês vão ver já já, então eu resolvi deixar aqui por último e tô usando, ó, uma tesoura mesmo, para preencher, ó. Tá? Eu só quero que dê uma forminha nele, eu não quero que fique cheio. Ó, se eu perceber que eu já preenchi aqui, ó, que já tá preenchidinho, eu vou colocar só mais um pouquinho. E aí, vou mostrar pra vocês onde é que eu paro com essa fibra. Ó. Tá? Só aqui pra dar uma forminha. Aí, eu sempre te aconselho a pegar o outro, ó. Vocês estão vendo que um tá um pouquinho maior que o outro, porque esse eu fiz com a agulha 2,5. E esse aqui, eu tô fazendo com a agulha 3, tá? Então, façam aí com a agulha 2,5, fica menorzinho, mais delicadinho. Ou, se você quiser fazer com a 3 também. E aí, tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó, pra baixo, eu coloco, ó, daqui pra cá. Agora, essa parte aqui, eu não coloco, tá? E eu nem enchi muito, vocês podem ver, ó, tá bem fofinho. Agora, a gente vai fazer 2 giros aqui com 10 pontos. Então, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz o primeiro giro, vou pro segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito aqui os dois giros com 10, agora eu vou unir, diferente da patinha, daquela da parte de baixo, né, do corpinho, que eu chamo isso de bracinho, e outra é a parte de baixo, a patinha. Só no bracinho a gente vai unir esses dois lados aqui, ó. A gente vai pegar os dois pontinhos da parte de trás, as duas alcinhas do ponto da parte de trás com as duas alcinhas do ponto da frente, e vamos fazer um ponto baixo. E aí, vamos no próximo e vamos fazer a mesma coisa, ó. 2 pontos baixos. Opa. 3 pontos baixos. 4 pontos baixos. E se você quiser fazer o quinto aqui, ó, entrando nesse final, tudo bem, tá? Ó. Porque como eram 10... Se você quiser fazer certinho, opa, acho que foi um pouquinho pra frente. Ó, uni aqui. Aí agora, como eu vou precisar depois costurar no corpo esse bracinho, ó, eu deixo um pedacinho de fio. Não precisa ser muito não, tá? E faço aqui uma última correntinha, ó, pra finalizar. Então, bracinhos prontos, lembrando que esse aqui, né, tá um pouquinho maior, ó. Um pouquinho bem maior, porque é feito com uma agulha maior. Até para vocês verem, né? Que às vezes a gente não precisa nem mudar a receita. Muda só a agulha, nem a receita e nem o fio, ó. Só muda a agulha e ele já fica um pouquinho maior, tá? Agora a gente vai fazer, vou cancelar essa agulha aqui, número 3. Eu vou pegar 2,5. Quem faz amigurumi há muito tempo, depois não quer mais trabalhar. Quer dizer, isso é polêmico, tá? Tem gente que quer, mas... Quem quer o trabalho com melhor acabamento e tudo, acaba mudando para 2,5 ou até mesmo 2. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Anel mágico, a parte de baixo que eu quero dizer, a patinha, tá? Deixa eu só deixar mais longe aqui. Bom, e aí agora nós vamos fazer a patinha, tá? Vamos começar aqui com o anel mágico também. 2... 3, 4, 5 e 6. E aí, aqui, ó, gente, vamos fazer 6 aumentos aqui na segunda carreira. Só que lembrando que agora eu tô usando a 2,5 agulha. Vocês vão ver que ela vai ficar mais justinho, o ponto fica mais bonito, tá? Terceiro aumento. Quarto aumento, quinto aumento, opa, e o sexto aumento aqui. E aí, a gente tem o quê? 12 pontos aqui nesse segundo giro. Bom, gente, e aí, né, terminei a segunda carreira aqui com 12 pontos. A diferença entre a parte de baixo, né, a patinha, que fica no corpo, e o bracinho, é que no bracinho a gente parou com 24 pontos aqui, tá? A gente fez 6 pontos baixos, 6 aumentos, depois um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, terminamos com 18, depois 2 pontos baixos e um aumento e terminamos com 24. E aí, depois demos sequências ao bracinho, né? Subir o bracinho. Aqui não, para fazer a patinha, a gente também vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos, tá? Então, eu vou adiantar aqui até chegar ao total aqui do meu círculo com 30 pontos. Bom, fiz a sequência, então, 6 pontos baixos, depois 6 aumentos, depois um ponto baixo e um aumento, depois 2 pontos baixos e um aumento, depois 3 pontos baixos e um aumento,
né? Com aquelas repetições e cheguei aqui no final com 30 pontos. E aí, agora, a gente vai fazer, ó, trabalhar na alcinha de trás, fazendo 30 pontos baixos. Bom, gente, cheguei aqui, ó, fiz meus 30 pontos baixos em BLO, que é pegando nas alcinhas de trás, né? Agora, a gente vai fazer 3 carreiras aqui, somente de ponto baixo sobre ponto baixo com 30 pontos. Então, a gente tá na carreira de número, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fez a carreira de número 6, a gente vai fazer a 7, a 8 e a 9 com 30 pontos. Porém, com a diferença que agora a gente vai pegar nas 2 alcinhas do ponto. Cheguei aqui no final, ó, fiz as 3 carreiras, paramos aqui na carreira de número 9, vou cortar meu fio. Também não preciso deixar um fio grande. Vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá na perninha, no bracinho, né? Ó, trago o fio pra cá. Depois venho aqui no meio do último ponto tecido. Passo com o fio aqui, trago ele aqui pra frente. Puxo, venho naquele ponto que eu pulei e levo esse fio lá pra trás. Ok? Ó, e aproveito. Não preciso nem amarrar, porque a gente vai trocar de fio agora, eu amarro com a próxima cor. E aí, gente, a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos no bracinho, a gente vai fazer aqui na perninha, ó. Vou pegar aqui na alcinha de trás do ponto e já vou vir no seguinte, pegando na alcinha de trás, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou no seguinte, ponto baixíssimo. E no próximo, ponto baixíssimo. E vou seguir, ó, trabalhando em pontos baixíssimos aqui. Isso porque eu gosto dessa troca de cor, tá? Eu acho que fica mais bonito. Mas você também pode fazer, ó. Deixa eu pegar e mostrar aqui pra vocês. Vocês também podem fazer assim, ó. Direitinho também, ó, tá? Não fica, deixa eu mostrar aqui, a diferença entre um e outro é essa, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, fica uma linha certinha e aqui não, tá bom? Então, é isso. Se você quiser fazer do outro jeitinho, você também pode. Então, vou dar a volta aqui em pontos baixíssimos. Quando estiver chegando aqui no final, eu mostro novamente pra vocês o que eu faço. Cheguei aqui, ó, gente, tava balançando. Cheguei aqui, ó, e esse pontinho aqui, lembrando, ele tá com o fio que entrou, né? Porém, o ponto foi feito no seguinte. E esse aqui é o último ponto que a gente vai fazer baixíssimo. Então, eu vou pegar, vou deixar de lado esse fio do novelo, vou pegar aquele pequenininho que a gente deixou lá do início, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui com ele, ó. Aí, só acerto esse aqui pra não ficar muito aberto. Puxo o fio, venho aqui, passo a agulha por debaixo das 2 alças do primeiro baixíssimo e trago esse fio aqui, passo aqui por baixo, ó. Opa, peraí que não passou direitinho. Agora sim, ó. Passo aqui por baixo. Aí, venho aqui, ó, no meio desse ponto último que a gente fez aqui, ó, no meio dele, e passo aqui por dentro. Certo, né? E assim a gente fica, ó, com as correntinhas aqui. E aí, a gente pega esse, com aquele outro, ó, que tá aqui. E dá uma amarradinha. Não puxe, não faça um nó, porque senão você vai repuxar. O marrom tá lá do outro lado, o fio. Aí, se você repuxar, fizer agora força aqui, vai repuxar seu trabalho. Só pra ficar fixo, amarradinho aqui, ó. Tá bom? Aí, agora, nós vamos trabalhar uma carreira, ó, vou pegar de novo meu fio do novelo, né? Aqui, ó, próximo, ele tá aqui. Vou fazer aqui, vou subir uma correntinha. Aí, você vai perceber, ó, que ficou um pouco larguinha. Por quê? Porque eu peguei justo na correntinha que eu parei, ó. Então, você vem, pode vir nessa de trás também, ó. E faz uma correntinha aqui. E aí, segue, ó. Em pontos baixos agora, e não mais baixíssimos, na alcinha de trás, fazendo
pontos baixos. Por isso que eu sempre falo para não tecer esses pontos baixíssimos aqui, ó, muito apertado. Porque senão depois você fica com dificuldade de inserir a agulha. Principalmente se você estiver tecendo com uma agulha maior e apertar muito o ponto. Tá? Então, vou seguir aqui, ó. Somente ponto baixo sobre cada alcinha de trás aqui da corrente. E estamos chegando aqui no final. E aí, lembrem que eu falei que aqui tinha 30 pontos, né? Então, a gente fez 30 pontos baixíssimos. Porém, aqui tem um detalhe. Se você já vier em cima desse aqui achando que é o ponto que você tem que fazer, vai ficar um buraco e não vai ter 30 pontos, vai ter 29. Então, você vem aqui, ó, faça um último ponto aqui, onde você fez essa correntinha. Ou também, você pode finalizar fazendo um ponto no meio das correntinhas. Mas eu prefiro fazer aqui, ó, um ponto e contar e ver se tem 30, tá? Evita buraquinho e evita a contagem errada de pontos. E aí, agora, ó, gente, a gente vai vir aqui e vai fazer o primeiro ponto da nova carreira, tá? Agora, a gente vai começar aqui a diminuir. A gente vai fazer a sequência de 13 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o primeiro. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que a gente agora tá pegando nas duas alças do ponto, tá? Essa da gente fazer uma de baixíssimo e uma pegando na alça de trás é só pra fazer a transição de cor, tá bom? Então, agora a gente vai fazer 13 pontos aqui e uma diminuição por 2 vezes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E agora faço uma diminuição. E vou fazer 13 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, opa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou fazer minha última diminuição aqui, né? São 2. Bom, e aí terminei minha primeira carreira com diminuições. Se antes a gente tinha 30 pontos, fiz 2 diminuições, então agora eu vou ter o total de 28. Cheguei no total de 28, o que que eu vou fazer? Uma carreira com 28 pontos baixos. Então, vou começar aqui o primeiro. 1, 2, 3, deixa eu marcar o primeiro ponto aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terminei aqui o total de 28 pontos. Agora, nós vamos para mais uma carreira de diminuições. Se a primeira sequência aqui foram 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, agora a gente vai fazer 12 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes a sequência. Então, 1, 2, marco meu primeiro ponto. E aí, ó, gente, eu costumo pegar só em uma das alcinhas do ponto, que assim eu não faço buraquinho, tá? No trabalho, ó. 2, opa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, vou vir aqui, ó. Vou fazer uma diminuição. Agora, eu vou repetir novamente 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí, eu vou fazer minha última diminuição aqui. Então, se antes eu tinha 28, agora aqui eu tenho que ter um total de 26 pontos. E aí, vou fazer uma carreira com 26 pontos. Tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, marca o primeiro ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Agora, vamos para mais uma carreira de diminuições, onde a gente vai fazer a sequência de 11 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. 1, 2, 3, aí marco sempre o primeiro dos 3 feitos aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí, venho, faço uma diminuição aqui, ó. E repito agora 11 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E faço mais uma diminuição. E assim a gente vai fazendo. Agora, a gente tem um total aqui de 24, né? Pontinhos. Agora, eu vou fazer o quê? Uma carreira com 24 pontos. Ó, gente, terminei aqui, né? Os 24 pontos. Agora, a gente vai fazer o quê? 10 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, venho aqui, uma diminuição. Às vezes, agarram. E, novamente, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E faço a outra diminuição aqui. Aí, agora, a gente tem um total aqui de 22 pontos, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma carreira com 22 pontos baixos agora. 1, aí, agora, a gente vai fazer a sequência aqui de 9 pontos baixos e uma diminuição. Bom, e depois que eu fiz a sequência de 9 pontos baixos e uma diminuição aqui por 2 vezes, a gente ficou com um total de 20 pontos. Então, agora eu vou fazer 20 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou dar a volta aqui na carreira e fazer o total de 20 pontos. Terminada aqui a carreira com 20 pontos, agora eu vou para mais uma carreira de diminuições, onde eu vou fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4. Peraí que eu não marquei o meu primeiro ponto dos 4. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Cinco, 6, 7 e 8. Aí, agora, faço uma diminuição aqui, ó. Ok? E vou fazer mais 8. 8 pontos baixos. Peraí que agarrou aqui, gente. Vai diminuindo, é assim mesmo, tá? Trabalho ficar um pouquinho mais
complicadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E faço a outra diminuição aqui. Então, quando a gente faz 8 pontos baixos e uma diminuição, a gente termina agora com 18 pontos aqui, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Uma carreira agora com 18 pontos baixos. Terminei aqui a carreira com somente pontos baixos, né? O total de 18. Agora, eu vou para mais uma carreira de diminuições, onde eu vou fazer 7 pontos baixos e depois uma diminuição por 2 vezes. 1, 2, 3. Aí, coloco o marcador no primeiro ponto feito. Vamos fazer 7. 3, feito. 4, 5, 6 e agora 7. E aí, faço uma diminuição. Tá? E vou fazer agora de novo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou fazer a outra diminuição aqui, ó. E aí, a gente termina com um total agora de 16 pontos baixos. E aí, novamente, o que que a gente vai fazer? Uma carreirinha aqui, somente de ponto baixo sobre ponto baixo com 16. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? Ó. 1, 2, coloco o meu marcador. Vou fazer os 16 pontos baixos e já volto. Feito aqui os 16 pontos baixos, agora a gente vai para mais uma carreirinha aqui de diminuição, que é a última, tá? Última de diminuições, tá? Que depois tem algumas carreiras em pontos baixos. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. 2, 3, daí coloco o marcadorzinho aqui. 4, 5 e 6. E aí, faço uma diminuição, ó. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, e a última diminuição. E aí, agora, gente, a gente tem um total aqui de 14 pontos, tá? E vamos fazer agora 2 carreiras com 14 pontos. Mas antes de fazer essas 2 últimas carreiras, feitas as carreiras, depois acabou, tá? A gente não vai fechar como a gente fez o bracinho, não. A gente já vai deixar assim. Aí, deixa um pedacinho de fio para depois a gente costurar no corpo, tá bom? Então, terminamos aqui com 14, fazemos mais 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo e acabou a receita da patinha. E aí, o que eu queria mostrar aqui pra vocês? Fazendo essa sequência que a gente faz, ó, diminuições e depois uma carreira somente de pontos baixos, a gente vai dando forma aqui, ó, proporcionalmente ao corpinho. Porque quando a gente só faz diminuições, a gente fecha súbito, né? Bem rápido a gente fecha o trabalho. Porém, quando a gente faz uma diminuição, uma carreira, e depois uma só em pontos baixos, aí a gente vai dando forma, tá bom? Aí agora, antes de fazer aquelas 2 últimas carreiras, peguem aí a fibra e também na patinha a gente não enche toda, tá? A gente coloca só em uma parte. Na realidade, você pode até colocar mais do que no bracinho, na perninha. Mas não tanto, tá? E detalhe, gente, é sempre aos poucos e moldando, ó. Fibra não é tudo de uma vez só. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Vai vendo um lado, vai vendo o outro, se tá tudo proporcional, aqui tem um buraquinho. Então, agora aqui eu vou preencher mais um pouquinho.
Ó. Aí, se vocês repararem, ela fica toda por igual, ó. Essa é a ideia, tá? Aí, se aqui você achar que ainda precisa mais um pouquinho, coloca mais um pouquinho. Sempre você vai vendo, ó, o lado que tá menos preenchido. Mas não deixa ela enorme não, tá, gente? Ó, façam que ela ainda fique fofinha, que se aperte ela, sabe? Ó. Aí, agora sim, façam as últimas 2 carreiras e cortem deixando um fio pra costura, tá bom? Vocês viram que eu não vim até aqui em cima, ó. Mas, se quiser, pode até colocar um pouquinho mais, tá? Na patinha não tem problema não. Só o bracinho que a gente não faz até aqui em cima, porque a gente fecha ele assim, tá? Então, faça as últimas carreiras aí, as 2, e aí eu volto aqui com vocês para dar continuidade a essa lindeza. Bom, gente, agora a gente vai para as orelhinhas, a gente vai fazer aqui na cor do corpo, né? Vamos começar com um anel mágico, e aqui dentro do anel a gente vai colocar 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, pra ficar aquela pontinha da orelhinha, a gente não vai fazer aumentos aqui agora, não. A gente vai fazer mais uma carreira com 5 pontos baixos. Então, vai ficar bem apertadinho aí, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vem aqui nesse primeiro. Dá uma puxadinha aqui pra não ficar buraquinho. E vai fazer um ponto baixo. Depois, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5. Aí, o que que acontece? Tá emborcando um pouquinho. Aí, a gente, ó, abre aqui assim, ó. Tá? E aproveita, dá um nozinho aí e corta esse fio aqui pra não te atrapalhar, tá bom? Agora, depois que a gente fez o segundo giro aqui com 5 pontos, a gente vai fazer, sim, 5 aumentos, tá? Então, vamos lá, ó, com cuidadinho aqui, a gente vai vir... Vai fazer o primeiro dos 5 aumentos. Então, primeiro aumento, depois, segundo aumento, depois, terceiro aumento, e depois, quarto aumento, e o último aqui aumento, 5 aumentos. E aí, na terceira carreira, com esses 5 aumentos, a gente fica com um total de 10 pontos. Agora, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, e 10. Feito aqui, a gente já tá na carreira de número 4, ó. 1, 2, 3, 4, a gente vai pra carreira de número 5. A gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, ó, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Deixa eu pegar meu marcadorzinho, colocar aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz. Ó, um ponto baixo e no próximo, um aumento. E de novo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Um ponto baixo e no próximo, um aumento. Um ponto baixo, ó, e no próximo, um aumento. E aí, a gente termina essa carreira aqui com um total de 15 pontos. Vamos para mais uma carreira de aumentos, ó. Agora, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, 1, 2 sozinhos. Coloco o meu marcador aqui. E vou fazer um aumento. 1, 2. E de novo. 1, 2 e um aumento. E assim eu vou fazer aqui por toda a carreira, sequência de 2 pontos baixos e depois um aumento. Quando eu chegar lá no final, eu vou ter um total de 20 pontos. Ó, gente, a gente chegou aqui nessa carreira 6 com um total de 20 pontos. Agora, a gente vai fazer da 7 a 11, tá? Com 20 pontos. A gente vai fazer 5 carreiras aqui seguidas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Com 20.
Bom, e aí após a gente fazer os giros, né? Os 5 giros aqui com 20 pontos, agora a gente vai fazer 10 diminuições seguidas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a última aqui, ó, 10. Feitas essas 10 diminuições, olha o que aconteceu. A gente deixou agora aqui, ó, menorzinho. E aí, agora a gente vai finalizar fazendo 10 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feitas 10, vamos cortar o fio, deixando aí uns 10 centímetros mais ou menos para depois costurar. Puxamos aqui, ó, e para ficar bem bonitinho o nosso trabalho, a gente pode fazer aquele acabamento. Pula um pontinho da carreira, passa o fio aqui, depois vai lá no meio, ó. Passa o fio naquele último ponto do tecido, igualzinho a gente fez outras vezes aqui, tá? E aí, leva o fio lá pra dentro. Só pra ficar bonito aqui, com um acabamento legal o nosso trabalho, tá bom? Ó, então, orelhinha feita, 2 no caso, né? Fizemos essa, e aí fazemos mais outra. Agora, peguem aí o fio vermelho. Bom, e agora aqui, ó, com o fio vermelho, a gente vai fazer aquele narizinho lá do focinho dela, tá? Então, vamos começar fazendo 6 pontos baixos aqui no anel. 2, 3, 4, 5 e 6. Puxamos aqui no segundo giro, ó. Já começamos aqui direto, fazendo 6 aumentos, tá? Então, vamos lá. Primeiro aumento. Segundo. Lembrando que aumento, gente, são 2 pontos baixos juntos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou assistir um vídeo, é iniciante, me escreve aqui, que aí eu fico sabendo, de repente, se vocês preferem que eu explique um pouco mais detalhado, tá bom? Ó, agora a gente tem 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos aqui. Vamos fazer mais agora uma sequência de aumentos, que é a terceira carreira. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Vamos repetir por toda a carreira, tá? Um ponto baixo sozinho e um aumento. Lembrando sempre que você coloque aí o seu marcadorzinho no primeiro ponto da carreira. E confira sempre no final de cada carreira se o total bate com o que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Aí, confiram, como eu falei, se tem o total de pontos. Aí, agora, nós vamos fazer um giro somente aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui esse anel. Puxem bem aí, senão depois a gente esquece e fica buraquinho aqui. Agora, a gente vai fazer um giro com 18 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tô finalizando aqui, fiz meu 18º ponto baixo aqui. Agora, a gente vai repetir
a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Então, ó, um ponto baixo e uma diminuição. E lá no final, a gente vai voltar a ter 12 pontos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer aqui por todo o giro. Ó, finalizei aqui a sequência de diminuições. E aí, agora, corto. Aí, eu deixo um fiozinho um pouquinho maior para eu não ter dificuldades na hora de costurar esse narizinho aqui, tá? Então, ó. Fiz aqui. Aí, pulo um pontinho. Faço sempre esse acabamento aqui, tá? Sempre o mesmo acabamento pra gente deixar o nosso trabalho bonitinho. Pulo um ponto da carreira, volto no meio do último ponto do tecido, passo esse fio aqui por dentro. Fiz até com a agulha de crochê. E naquele ponto lá que a gente pulou, a gente leva esse fio lá pra dentro. E acerta aqui. Tá? Aí, eu aconselho vocês a encher na hora da costura. Então, agora vamos para a parte do focinho mesmo. Aquela parte a gente vai pegar o fio off-white. Bom, e com o fio off-white, a gente vai começar aqui, ó. Fazendo um anel mágico. E 6 pontos aqui dentro. 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel. Venho aqui no primeiro ponto e já faço o meu segundo giro fazendo 6 aumentos. Então, meu primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e agora o último e sexto aumento. Bom, fecho aqui, tá? Essa partezinha aqui do anel mágico. E agora, a gente tem a segunda carreira com 12 pontos. Na terceira carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo sozinho e um aumento por 6 vezes. Vamos terminar com um total de 18. Na outra, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos terminar com 24 pontos. E à frente, 3 pontos baixos e um aumento. Vamos terminar com 30. Então, façam essa sequência aqui até 3 pontos baixos em um aumento e você vai ter 30 pontos. Quando você chegar a isso, faça 2 carreiras com 30 pontos baixos, tá bom? Então, vou adiantar aqui e vou fazer e trago para vocês. Finalizei aqui, ó, a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, com 30 pontos. E agora, eu vou fazer 2 giros somente de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, gente, eu não tô ensinando aqui nesse vídeo a regra do círculo perfeito, para que ele fique bem circular sem essas pontinhas. Quem é minha aluna aqui já sabe. Então, se você quiser, faça seguindo a regra que eu ensino em outros vídeos, tá ok? Bom, finalizei aqui os 2 giros com 30 pontos e eu tenho uma observação para fazer para vocês. Para esse focinho ficar bonitinho aqui lá no rostinho depois, tentem fazer os pontos mais justinhos aqui, ó. Se o seu ponto for mais aberto, deixa ele mais justinho para ficar bonitinho assim, ó, tá? Senão ele vai ficar muito achatado, muito aberto. E aí, deixem pelo menos, ó, uns 30 centímetros aí de fio. Não economizem nesse fio aqui não, porque a gente precisa costurar ele, tá? E eu vou ensinar vocês a costurar de um jeito bem legal. Então, precisa de ter sobra de fio. E aí, a mesma coisa. Pulo o próximo ponto, ó. Venho no seguinte. Ó, passo esse fio grandão aqui. E aí, venho aqui no meio desse último ponto que eu teci, de onde saiu o próprio fio, e passo ele aqui, virando aqui pra frente pra mim, ó. Aí, puxo. Aí, tá vendo que aqui embaixo tá aquele ponto que a gente pulou? Aí, eu venho lá de trás, ó, passo por baixo da alcinha dele, do ponto pulado, e levo esse fio, ó, lá pra trás. E aí, dou uma leve puxadinha, ó. E aí, não fica aquele degrauzão, sabe? Bom, então, mais uma peça pronta. Agora, vamos pegar o fio marrom novamente e vamos fazer aqueles detalhezinhos lá da rena, tá? Então, vamos lá. Cadê a ponta do meu fio?
Gente, como acontece isso, né? A gente tá usando e cadê a ponta do fio? Onde foi parar, meu Deus? Acontece com mais alguém aí, gente? Comigo sempre. Ai, ai. Tá aqui, ó. Bom, é bem facilzinho. Essa parte aqui que eu chamo de chifrinho, não é bem chifrinho, mas é como se fosse o chifrinho da rena. A gente vai fazer em duas partes aqui, ó. Vamos fazer um anel mágico com 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fechamos aqui, tá? A gente vai fazer... Peraí que não fechou, gente, ó. Isso pode acontecer quando a gente não passa o fio, por algum motivo, não passa por dentro dos dois fios aqui, ó, desses. Deixa eu fazer de novo. Pode acontecer aí com vocês. 2, 3, 4, 5 e 6. Opa, são 7. Ó, e puxo aqui. Agora sim. Aí, a gente vai fazer em duas partes, tá? Um deles, a gente vai fazer com 10 giros. Então, comece um anel mágico e agora faça 10 giros, só com 7 pontos. E aí, ele vai emborcando, né? A gente sabe quando a gente não faz aumentos, ele emborca, tá? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês o primeiro dos 10 giros. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, aí fecha aqui o anel pra ficar bonitinho. E aí, agora você vai fazer mais 9 giros com 7 pontos. Depois, você vai repetir mais um anel mágico com 7 pontos dentro do anel e vai fazer 7 giros com 7 pontos. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que fica prontinho, ó. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? Ó. Um com 10 giros e um com 7 giros, tá ok? E aí, depois a gente vai fazer a montagem. Gente, agora nós vamos começar a fazer o corpo aqui da rena, tá? Então, vamos começar com um anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. 2, 3, 4, 5 e 6. E eu tô usando a agulha de número 2,5 para toda a rena, tá? E agora, a gente vai fazer a carreira de número 2, onde a gente vai fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos juntos, depois mais 2 pontos baixos juntos. E assim por toda a carreira. E aí, a gente vai terminar essa segunda carreira com 12 pontos. Ó, terminei com 12. Aí, para esse vídeo não ficar muito longo, gente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer agora um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, vai ficar com 18. Depois, 2 pontos baixos e um aumento por todo o giro, sempre por todo o giro, tá? Vamos ficar com 24. Depois, 3 pontos baixos e um aumento por todo o giro, 30. Depois, 4, fica com 36. Depois, 5, fica com 42. E depois, 6, fica com 48. Então, faça até a sequência de 6 pontos baixos e um aumento, com um total de 48. E eu não vou utilizar a regra do círculo mágico aqui, tá? Do círculo perfeito, perdão, gente. Não vou utilizar a regra do círculo perfeito, tá? Pra ficar mais simples, um vídeo mais pra todo mundo. Mas, lembrando, se você quiser utilizar, você já conhece a regra, vai ficar bem bonito o trabalho. Depois que você chegar ao total de 48 pontos, faça 10 giros, isso mesmo, com 48 pontos. Então, você vai fazer até chegar ao giro 18. Aí, eu volto aqui com vocês. Bom, gente, fiz aqui os 10 giros com 48 pontos. Chegamos aqui, então, na carreira de número 18. E a partir de agora, ó, corpinho já praticamente formado, né? Pelo menos a base dele. Agora, a gente vai começar a diminuir aqui. E vamos fazer, assim como a gente fez nas pernas e nos bracinhos, a gente vai fazer carreiras de diminuições e depois uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Porque, como eu falei, para dar a forma no amigurumi,
Normalmente, a gente faz assim, tá? Então, agora, vamos para nossa carreira de número 19, onde a gente vai começar com 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer uma diminuição aqui, tá? Só que aí a gente precisa do nosso marcadorzinho de pontos, tão importante para que não dê erro aqui nessa conta. Então, vamos lá. Aqui a diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá o 6º ponto, no caso, o primeiro da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, a gente vai seguir fazendo por toda essa carreira, essa repetição. 6 pontos baixos sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E aí, a gente tinha 48 pontos, né? Até aqui. Até quando a gente subiu aqui o corpinho. Agora, quando a gente terminar, a gente vai ter um total de 42 pontos. Então, eu vou seguir toda a carreira aqui fazendo essa repetição. 6, uma diminuição, 6, uma diminuição, até chegar aqui. Tá ok? Bom, fiz aqui a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Tô com um total de 42 pontos. E agora, o que eu vou fazer? Um giro somente de ponto baixo sobre ponto baixo, com 42. Bom, terminado o giro aqui, ó, com 42 pontos, tá? Carreira 20 terminada, vamos para a carreira de número 21, onde a gente vai fazer a sequência de 5 pontos baixos sozinhos. Fiz o primeiro, vou marcar ele aqui, ó. Eu vou fazer 5. Fiz o primeiro, vou fazer mais 4. Então, 2, 3, 4 e 5. Feito os 5 pontinhos, uma diminuição. Vamos para a próxima sequência. 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. E seguindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E aí, eu vou fazer até chegar aqui no marcador essa sequência, 5 pontos baixos e uma diminuição. Quando chegar aqui no final, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos, tá ok? Então, façam aí até aqui e quando chegar, confiram se tem 36 pontos aí. Cheguei no final, já conferi, tem um total aqui de 36 pontos, tá? A gente tá na carreira 21. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 22, com um total de 36 pontos baixos. Bom, terminamos, então, a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, de número 22, com 36 pontos. Agora, a gente vai para a próxima carreira, fazendo a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por todo o giro. E quando chegar no finalzinho aqui, a gente vai ter um total de 30 pontos, tá? 4, uma diminuição, 4, uma diminuição, 4, uma diminuição por toda a carreira. E no final, confira se você tem 30 pontos. Finalizei a carreira de número 23 com a sequência, né, de 4 pontos baixos e uma diminuição. E tem um total aqui de 30 pontos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 24 apenas com ponto baixo sobre ponto baixo, fazendo 30 pontos aqui. Então, vamos lá. Aí, coloca aí o seu marcadorzinho para não se perder. E siga por toda a carreira, fazendo a quantidade de 30 pontos baixos. Então, vou seguir aqui. Vou adiantar o vídeo e já volto para a próxima carreira, após essa aqui. Ok? Então, faça aí pontos baixos. Repuxou aqui um pouquinho o fio. Que eu vou seguir aqui, tá? E vou adiantar o vídeo. Terminada a carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, agora nós vamos para a nossa última carreira de diminuições aqui. Onde a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. Tá? A
A gente vai fazer essa sequência. 1, 2, 3, tá aqui. Por todo o giro. Então, se antes a gente tinha aqui 30 pontos, agora quando a gente terminar, a gente vai ter um total de 24 pontos, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição por toda essa carreira, número 25. Cheguei aqui no total de 24 pontos. E aí, agora, a gente vai fazer aqui um pescocinho, tá? E lembrando que o corpinho, ele fica grudadinho aqui na guirlanda, ó, tá? Na parte de trás. Então, eu não costumo encher. Às vezes, eu até coloco um pouquinho só de fibra aqui, bem pouquinho, só para dizer que eu coloquei. Mas vocês não precisam colocar, tá? E agora, a gente vai fazer aqui 5 carreiras com 24 pontos, tá ok? Então, agora a gente tem 24 e vamos subir 5 carreiras. Vamos até a carreira de número 30. Gente, eu decidi, ó, fazer mais 2 giros aqui no corpinho. Então, ao invés de terminar na carreira 30, a gente vai terminar na carreira 32, tá? Façam mais 2 giros aí, então, com 30, ou façam mais 2 giros aí com 24 pontos. Então, são um total de 7 giros com 24 pontos, tá ok? Gente, ó, corpinho prontinho aqui, tá? Como eu falei, essa parte aqui a gente não vai encher, não. Só na hora de montar que a gente coloca um pouquinho de fibra aqui no pescoço somente, tá? Então, reservem aí o corpinho. Agora, peguem o mesmo fio que nós vamos fazer a cabeça. E aí, vamos começar aqui com o nosso famoso anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Depois de fazer esses 6 pontos, vamos fazer aqui o segundo giro, também com os famosos 6 aumentos, tá? Deixa eu fazer aqui o primeiro aumento. E aí, o que nós vamos fazer? Aqui, depois que a gente fizer os 6 aumentos, a gente vai ter 12 pontos, né? E aí, depois, a gente vai fazer a sequência dessa cabeça aqui, com a mesma sequência que a gente fez lá, o início do corpinho, tá? E aí, depois de fazer aqui essa sequência de 6 aumentos e ficar com 12 pontos, a gente vai fazer até a carreira número 8, sequências de aumento em cada carreira. Então, a gente vai começar aqui na próxima carreira, carreira de número 3, 1 ponto baixo e aumento por toda a carreira. Depois, 2 pontos baixos e aumento. Depois, 3, depois 4, depois 5, depois 6. Então, façam aí a sequência até a gente ter 6 pontos baixos e um aumento, e no final da carreira a gente vai ter 48 pontos, tá? Se você ficar com alguma dúvida aí, é só você olhar o início do vídeo lá do corpinho, tá bom? Onde a gente fez até a carreira número 8, 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou adiantar aqui, para não ficar muito longo o vídeo, e volto com vocês quando eu tiver na carreira número 8 prontinha. Bom, gente, cheguei aqui na carreira de número 8, com a sequência de 6 pontos baixos e um aumento, e aí a gente tem um total de 48 pontos. Agora, nós vamos fazer, diferente lá do corpinho, aqui a gente vai fazer 6 giros com 48 pontos, tá? Então, a gente vai fazer, a gente tá no giro de número 8, a gente vai fazer 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Até o giro 14 com 48 pontos. Aí, eu volto aqui com vocês, tá? Então, sequência agora de ponto baixo sobre ponto baixo. Gente, ó, fiz aqui, tá? Até a carreira de número 14 com 48 pontos. Queria dizer pra vocês que eu queria o vídeo bem mais clarinho, bem mais diurno, porém, eu tô gravando esse vídeo já há dias e eu quero entregar logo pra vocês, então me perdoem aí se não estiver da maneira que era a que eu tô acostumada a entregar, né? Mais iluminado. Mas tá aqui. Espero que vocês gostem. Deixem aí no comentário se tá ok, ok? Depois que a gente chegou aqui na 14ª carreira, agora a gente vai começar não. A gente vai fazer um detalhezinho aqui diferente. Como eu gosto da cabeça não feita direto, eu gosto sempre de dar um detalhe, nós vamos fazer aqui agora uma carreira com 6 pontos baixos e uma diminuição por toda ela. Então, vamos lá. Opa, peraí que agarrou aqui o fio.
Bom, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu colocar meu marcadorzinho aqui, né? Básico. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui meu primeiro dos 6. E vou fazer aqui uma diminuição, tá? Então, essa carreira, que é a carreira de número 13, de número 15, a gente vai fazer a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. E daí mais uma diminuição. E de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais uma diminuição. E aí, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer as diminuições até chegar aqui, tá? De novo a sequência, 6 uma diminuição, 6 uma diminuição. Quando chegar aqui, a gente vai ter 42 pontos. E aí, o que você vai fazer depois? Você vai fazer mais uma carreira somente com ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, 42, tá? Aí você já vai para a carreira seguinte, que é a 16, e faz 42 pontos. Bom, e aí o que eu fiz, ó? Fiz aquela carreira que a gente estava fazendo diminuições e depois eu fiz uma carreira somente com 42 pontos baixos. E aí, o que acontece? Ó, eu diminuí um pouquinho, né? A gente estava vindo reto aqui, aí eu diminuí, aí aqui tá mais estreitinho. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai abrir, vai fazer de novo carreiras com aumentos, tá? E a gente vai dar um detalhezinho aqui nessa cabeça. O que a gente vai fazer? 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fazer um aumento. Então, vamos lá colocar, né, o nosso marcadorzinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. E agora, vamos seguir repetindo esse processo por todo o giro, que é 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a carreira, e aí a gente vai voltar a ter 48 pontos. Bom, fiz aqui, ó, a sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E aí, gente, agora eu vou fazer mais uma carreira de aumentos, que vai ser a sequência 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E aí, quando eu terminar a sequência, a gente vai ter que ter um total de 54 pontos, tá? Então, carreira agora, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda ela. Essa é a carreira de número 18, tá ok? Então, façam aí e confiram no final se vocês têm 54 pontos. E aí, gente, foi ficando assim, ó. Como os aumentos se encontraram, aí ficou agora esses biquinhos aqui. Não tem problema, vocês que me conhecem sabem que eu também trabalho com regra do círculo perfeito para não ficar essas pontas. Mas aqui eu tô querendo fazer um vídeo mais didático, mais explicativo mesmo, então não quero complicar muito a receita para vocês. E aí, para quem faz amigurumi e quer aprender, às vezes fala, como é que eu faço aquela bochechinha? Aqui não é nem questão da bochechinha, aqui é questão mesmo de fazer uma forma diferente de cabeça, que aí acaba dando aquele arzinho das bochechinhas aqui, vocês vão ver, tá? Então, estamos na carreira de número 18, com 54 pontos. Novamente, a gente vai fazer 6 carreiras agora de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, a gente vai fazer a carreira 19, 20, 21, 22, 23 e 24, tá? Com 54 pontos. E aí, já vou falar para vocês pegarem os olhinhos, porque os olhinhos eu vou colocar eles aqui entre a carreira 15 e 16. Então, se a gente tá na carreira 18, é só a gente voltar 2 aqui e fica mais fácil, porque senão depois tem que ficar contando tudo, né? Então, a gente conta aqui ao contrário. Já que a gente tá na carreira aqui de número 18, essa é a 18, essa é a 17, então essa é a 16. Então, entre a 15 e a 16 é aqui que eu vou colocar. Fica mais fácil, tá? E aí, gente, vocês podem escolher o olhinho 10, 12, tá? 10, 11, 12, vocês acharem melhor aí. E aí, para facilitar, né, como eu falei, vamos já colocar os olhinhos. E aí, gente, ó,
essa é a 18, essa é a 17 e essa é a 16. Ó, 18, 17, 16 e 15. Então, significa que vai ficar aqui, ó, entre a 15 e a 16. Então, você já pode vir aqui, ó, eu costumo fazer assim para não esforçar tanto para colocar, ó. Eu venho aqui, abro um pouquinho com a agulha, ó, e já coloco. Aí, nós vamos contar 7 pontinhos aqui, ó. Então, a gente tem... Deixa eu olhar aqui, peraí, que a gente tem que olhar na câmera. Ó. Oh, meu Deus. Fazer assim que eu acho que fica melhor. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui sempre tem ou uma diminuição ou um aumento aí no meio, ó. E aí, a gente vem aqui, ó, e coloca o outro. Então, olhinhos aqui, engatadinho já. Agora, eu vou colocar a travinha de segurança aqui dentro. E vou fazer aqui, ó, as minhas 6 carreiras. Vou fazer até a carreira de número 24 com 54 pontos. Tá ok? Bom, gente, ó, fiz aqui, tá? As 5 carreiras. Na realidade, são 6, gente. São 6 carreiras. Eu falei 5, mas são 6, tá? Me perdoem aí. Porque a carreira 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, são 6. Se eu falei em algum momento 5 aí, me perdoe. Bom, gente, cheguei então aqui, ó. Fiz as minhas 6 carreiras em ponto baixo sobre ponto baixo com 54 pontos. Cheguei na carreira de número 24. E aí, agora, a gente vai fazer o quê? Vamos diminuir. Aí, agora, a gente vai fazer sequências seguidas. A gente vai fazer na próxima carreira 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, se aqui eram 54 pontos, vai virar 48. Depois, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Aí, o que era 48, vira 42. Depois, 5 pontos baixos e uma diminuição, 36 pontos. 4 pontos baixos e uma diminuição, 30 pontos. E a última carreira de diminuição vai ser com 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, a gente vai fazer agora 7 pontos baixos, 6 pontos baixos, 5 pontos baixos, 4 pontos baixos e 3 pontos baixos e uma diminuição até a gente praticamente fechar aqui a cabeça. Então, vão ser carreiras seguidas de diminuição até chegar ao total de 24 pontos, tá? Então, façam aí, eu vou fazer aqui e volto com vocês com a peça já adiantada. Bom, gente, fiz aqui, ó, as carreiras de diminuição, tá? E assim ficou, ó, prontinha a cabeça aqui. E aí, a gente vai fazer sempre aquele acabamento que eu falo pra vocês, né? Ó. Puxar aqui. Pra deixar bem bonitinho e bem uniforme, porque a costura... Quando a gente vai fazer uma costura, é bom que esses acabamentos estejam bem feitos, para que a gente não tenha uma ondinha na hora da costura, não fique um altinho, elevadinho, esqueci o nome agora que eu costumo falar, degrau, tipo um degrauzinho, tá? Então, eu tô fazendo igual eu fiz das outras vezes, e aí, puxando o fio aqui pra dentro, ó. E agora, a gente vai encher, procure encher... sem tirar muito essa forma aqui, ó. Que a ideia é que a gente deixe esse acabamento bem bonitinho, porque quando a gente colocar o focinho aqui, a gente já começa, né, a ter ideia aqui de como é. Opa, desculpa o barulho, de como vai ficar essa fofurinha aqui, certo? Então, ó, divirtam-se aí. Lembrando que para colocar a fibra, a gente tem que ir moldando, né? Quem já é minha aluna... Eu ensino, eu falo muito sobre o amigurumi, como a gente encher a peça, né, com a fibra, preencher, não digo nem encher, preencher. Quando eu falo também da regra do círculo perfeito, que não fica, ó, esse detalhezinho aqui. Então, te convido a assistir vídeo meu aqui, onde eu ensino essa técnica, tá? Na maioria dos meus amigurumis eu ensino. Essa eu quis fazer mais rapidinho, até porque é um vídeo longo, e aí eu espero que vocês gostem. Mas eu também gosto desse jeitinho, então... façam aí do jeitinho que vocês acharem melhor. Agora, a gente vai fazer a cauda, tá?
E para fazer a cauda, gente, a gente vai começar também aqui, ó, com o anel mágico. E aí, dentro do anel, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço meus 6 pontinhos aqui no anel mágico, tá? Peraí que eu acho que tá embaçado. Às vezes embaça um pouquinho. Não entendo o porquê, ó, tá vendo? Aproximei mais a câmera aqui, que eu achei que tava ficando muito embaçadinho. Então, assim, eu acho que não vai ter problema. Fiz o primeiro, né? Aqui, ó, círculo mágico, 6 pontinhos. E aí, agora, a gente vai fazer mais um giro com 6 pontos baixos, tá? Então, atenção aí que vai ficar mais justinho aqui para fazer os pontos. Então, vamos fazer segundo giro, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e o sexto. Aí, a gente já vê que começa a virar. Viramos aqui um pouquinho. Se você quiser, você pode cortar esse fio aqui, ó, para não te atrapalhar e a tecer, tá? Eu costumo dar um nozinho, mas como eu tô gravando aqui pra vocês, dei um nozinho aí, tá? E agora a gente vai fazer a carreira de número 3, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo sozinho. Depois, eu vou fazer um aumento. E de novo, um ponto baixo sozinho e um aumento. E pela última vez, um ponto baixo sozinho e um aumento. E aí, eu vou perceber que aqui eu já tenho um total de 9 pontos, tá? Aí, agora eu vou fazer uma carreira com 9 pontos. Então, é só repetir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, agora, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos sozinhos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2 sozinhos e um aumento. Fiz a primeira vez, são 3, né? E de novo agora, ó. 2 pontos baixos sozinhos e um aumento. E a última vez agora, de repetição, né? 1, 2 e o aumento. E aí, se você conferir aí, você vai ter um total de 12 pontos. Tá? Chegou ao total de 12 pontos, você vai fazer 3 carreiras com 12 pontos. Carreira 6, perdão, 4 carreiras. 6, 7, 8 e 9, tá? Com 12 pontos. Bom, cheguei aqui na carreira de número 9, agora na carreira de 10. Número 10, a gente vai fazer o quê? 6 diminuições seguidas. Então, vou fazer 1, 2. Depois de fazer as 6 diminuições seguidas, eu fiz uma carreira com 6 pontos e depois uni os dois ladinhos aqui, fazendo 3 pontos baixos, tá? E assim ficou prontinho aqui o rabinho da nossa rena. Gente, agora já adiantei aqui o vídeo, ó. Pra fazer o cachecolzinho, eu fiz 100 correntinhas no fio vermelho. Você pode fazer na cor que você decidir aí, tá? Verde, off-white, eu escolhi o vermelho. E aí, agora eu vou voltar em pontos meio altos, tá? Por todas essas correntinhas. Bom, gente, ó, fiz aqui os pontos meio altos em volta de toda aquela correntinha que a gente fez com 100 correntinhas, né? E aí, agora, na hora de finalizar e fazer o acabamento aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no outro. No outro, eu fiz uns detalhezinhos penduricalhos aqui, esse eu não vou fazer, não. 1, 2, 3. Gosto de mudar. Aí, vou vir aqui, ó, onde a gente começou e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu aproveito aqui, ó, faço uma correntinha aqui, puxo bem, amarro esse fio aqui, ó,
Amarro bem. Dou mais um nozinho. E aí, para não ficar esse nozinho aqui aparente, eu escondo, né? Eu passo esse fio aqui por dentro de alguns pontos com a própria agulha. A gente passa um pra cá, ó. E o outro pra cá, pra não ficar bruto o trabalho. Por dentro mesmo, gente, sem muito... Deixa eu virar aqui. Ó, aí vem pra cá. Aí puxa pra cá. Vai passando por dentro aqui dos pontos, tá? Porque aí depois a gente corta e aí fica bonitinho aqui a pontinha, ó. Porque do outro lado já é bonitinho, porque quando a gente começa, a gente vira, fica já um acabamento fofo. Bom, gente, então, ó, prontinho aqui. Só vou fazer o acabamento aqui, como eu falei pra vocês. E agora, base pronta, a rena, a gente fez as partezinhas aqui dela. E o próximo vídeo eu vou trazer aqui pra vocês, a gente já vai montar, tá ok? Então, espero que vocês façam tudo aí. Ó, tá tudo aqui, orelhinhas, perninhas, juntem tudo, tá? Ó, falta outra aqui. E aí, a gente vai voltar aqui, né, com já um vídeo pra gente montar tudo isso.